Se a gente está falando para um jovem que está pensando numa formação profissional e que muitas vezes acha que vai tomar uma decisão e que ela é definitiva aos seus 15, 16 anos de idade, na verdade, a nossa trajetória ela se faz muito pela nossa motivação. E você tendo uma boa formação acadêmica, uma boa formação básica, isso te dá espaço para você atuar essencialmente em qualquer área de conhecimento. Quer dizer, estamos falando aqui de um engenheiro eletrônico que se enveredou pela física, acabou na biologia, é membro da sociedade e presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, trabalha em química medicinal na área de fármacos e doenças infecciosas. Quer dizer, isso mostra que se a gente tiver vontade e com uma boa formação básica, você pode sempre trilhar a trajetória que lhe aparecer mais interessante naquele momento. E isso também acho que é importante como mensagem, quer dizer, nada nos deve frear de perseguir nossos sonhos. Se você tem uma determinada escolha num dado momento, ora, aquilo foi importante para o momento e a gente deve fazê-la. Se depois a gente precisa mergulhar num outro sonho, a gente segue, né, por outros caminhos. Eu sou natural de São Paulo, meu pai era um funcionário público, economista, sou o último de 4 irmãos, mas desde criança nós íamos com uma certa frequência a São Carlos, aonde o irmão de minha mãe era professor na USP, na área de geologia. E lá passávamos férias. E éramos de uma família relativamente simples, não tínhamos muitas posses. Então, as férias de julho, frequentemente eu ia para São Carlos e ficava na casa do meu tio, que por ser uma cidade pequena, estamos falando aí final da década de 60, começo da década de 70, não tinha nada a fazer, me levava para a universidade. Então, lá no departamento de geotecnia, eu acompanhava um museu de rochas que estava sendo montado, visitava alguns laboratórios da Escola de Engenharia, e isso acabou sendo muito marcante, né? Então, já aos 12 anos de idade, me lembro bem, havia feito uma decisão, se é que isso é possível para uma criança, de que gostaria de poder estudar engenharia e lá em São Carlos. E na hora do vestibular, embora a contragosto dos meus pais, que queriam muito que eu ficasse em São Paulo, fizeram até ofertas de suborno tentadoras para que eu ficasse, mas eu fiz o vestibular para São Carlos, fui estudar na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, para fazer engenharia eletrônica. No final do primeiro para o segundo ano, comecei, lá no segundo semestre do primeiro ano de faculdade, a frequentar um curso optativo que vinha sendo oferecido por um professor do Instituto de Física de São Carlos, o professor Sérgio Mascarenhas de Oliveira. Ele oferecia um curso noturno sobre História da Ciência. E eu fiquei encantado com as aulas dele, começando a contar a história de vários, né, grandes físicos e grandes cientistas. Cada noite era esperado, então, com grande ansiedade em que a gente ia ter essas aulas, porque era uma história nova. Como se fosse um contador de histórias falando para uma criança, ele estava contando, então, a história da ciência um pouco nesse espírito. E isso me despertou muito. Ao final do primeiro ano já busquei um laboratório no Instituto de Física onde eu pudesse fazer algum trabalho de iniciação científica. Me engajei no grupo liderado pelo professor Sérgio Mascarenhas e isso foi tão forte que ao final do segundo ano de faculdade de engenharia já havia me apaixonado pela física e queria então fazer física. Mas com uma certa insegurança, porque profissionalmente a física naquele momento não tinha ainda o glamour da engenharia e nem mesmo as perspectivas profissionais. O que eu fiz então foi, à época isso era possível, eu fiz outro vestibular e ingressei no curso de física, mantendo o curso de engenharia, e ao longo dos anos seguintes tocava os dois cursos juntos. O curso de engenharia e o curso de física, ambos na mesma universidade, Universidade de São Paulo. Mas evidentemente meu foco já era na física, comecei a fazer uma iniciação científica, inicialmente orientado pela professora Ivone, primeiro ano Mascarenhas. Eu já havia ali me motivado muito pela questão da estrutura da matéria e como a estrutura da matéria tinha a ver com propriedades dos materiais que eram determinadas essencialmente pela forma como
os átomos e as moléculas se organizam no meio material, né, no estado sólido. E comecei a estudar cristalografia, que é uma técnica que você faz difração de raio-x, você joga raio-x no meio material para estudar a estrutura daqueles materiais. Isso então prosseguiu, foram os meus primeiros eventos científicos que tive a chance de participar, quando aparece uma oportunidade de emprego, algumas vagas para professores no departamento de física, e naquele momento o processo de contratação de professores era mais simplificado, o conselho de departamento se reuniu e naquela reunião 4 professores foram contratados pelo departamento de física, eu, o professor José Nelson Luchique, que é hoje professor titular na Universidade de Califórnia, San Diego, está indo para Rice, é um grande cientista, membro da Academia Norte-Americana de Ciências, professor Vanderlei Salvador Banhato, que também é uma grande liderança, diretor de um INCT hoje no Brasil, tem implantado todas as técnicas de ótica fotônica aplicadas, seja a materiais, à saúde, e o professor Carlos Antônio Ruggiero, que é uma grande liderança na área da internet, foi um dos introdutores da internet no Brasil. Então eu termino o curso de engenharia, contratado pelo Instituto de Física, e me faltavam ainda algumas disciplinas no curso de Física para poder me graduar. Então, eu, na verdade, tive que renunciar à matrícula no curso de Física, porque eu não podia ser professor e aluno no mesmo departamento. Então, fiquei com o diploma de engenheiro, não concluí o diploma da graduação da Física, fui direto para a pós-graduação, comecei a fazer o mestrado na Física em São Carlos, mas aí já me motivou muito a entender não só a matéria, propriedades da matéria, mas principalmente propriedades da matéria biológica. Acho que a realização profissional, ela tem que ter esse sentimento de... A palavra em inglês, às vezes é difícil de encontrar uma tradução para o português, de accomplishment, de realização, de você conseguir concretamente realizar coisas. Então, quando você escolhe a carreira científica, você tem metas que muitas vezes são metas, digamos, endógenas da própria ciência. Montar um bom laboratório, formar alunos, publicar trabalhos, ser reconhecido nacional e internacionalmente. Mas a ciência, na verdade, se você olha a história, e aí eu me lembro dos cursos do professor Mascarenhas, ele destacava como a ciência transformava a sociedade, como a ciência transformava o mundo. E essa visão de transformação, de você achar que pelo teu trabalho, pela tua descoberta, pela busca do desconhecido, você pode mudar o mundo, ela tem que, de alguma forma, se materializar. E ela se materializa no momento em que a ciência se aproxima da sociedade, que ela se aproxima das aplicações. E isso leva, então, para você sair do seu laboratório, para você buscar, seja pela divulgação e educação e divulgação científica, que é uma atividade intrínseca ao cientista e que hoje a gente compreende como sendo indissociável da nossa missão acadêmica, quer dizer, você conseguir não só fazer conhecimento novo, traduzir esse conhecimento novo em aplicações e principalmente levar esse conhecimento novo para aqueles que nos financiam, que é a sociedade. Então essa tríade ensino, de graduação, pós-graduação e divulgação, pesquisa na fronteira do conhecimento e transferência do conhecimento para a sociedade na forma de inovação, por exemplo, é o que move a forma moderna de se fazer ciência no mundo.